O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, afirmou, em um artigo publicado no domingo, 14, no jornal The New York Times, e o que ele disse causou novas opiniões sobre a conduta do mandatário do país. A oposição a Lula declara que Trump poderá determinar novas sanções ou taxações. Segundo a analista de política da CNN Isabel Mega, o petista tem tentado dialogar com a população norte-americana para rebater as ações de Trump. E que ainda está repercutindo, que foi a publicação de um artigo do presidente Lula no jornal The New York Times. Nesse artigo, o presidente defende o Supremo Tribunal Federal e diz que a Casa Branca age com motivação política. Está muito claro que o presidente Lula usa esse artigo para rebater Donald Trump. Exatamente isso, Carol. Ele próprio diz no artigo que ele decidiu escrever essa publicação no The New York Times para que ele pudesse estabelecer algum tipo de diálogo franco e aberto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Então, ele vai tecendo uma série de argumentos que já são bastante conhecidos, que passam pelaquela costura da soberania inegociável do Brasil, mas por uma defesa muito enfática também do judiciário brasileiro a partir da conclusão deste processo que trouxe a condenação de 27 anos de prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o presidente Lula usa esse palco internacional oferecido pelo The New York Times para passar um pouco ali o lado do governo em relação a tudo que aconteceu nas últimas semanas, com foco claro nesse julgamento. E a nossa polarização aqui também é utilizada lá nos Estados Unidos. Tanto é que o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele foi repercutido por republicanos e democratas. Republicanos defendendo Jair Bolsonaro, democratas defendendo os argumentos que são defendidos hoje pelo presidente Lula. Então, ele responde àquela tese das caças bruxas, que é levantada pelos republicanos, pelo próprio Donald Trump, sobre um processo de perseguição contra Jair Bolsonaro. É essa a linha de argumentação, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro em toda a sua atuação junto à Casa Branca. O presidente Lula diz que todos perdem quando os Estados Unidos dão as costas para uma relação de 200 anos. Então, ele vai tecendo também uma linha de justificativas econômicas para falar sobre isso, que é prejudicial tanto para os americanos quanto para nós aqui no Brasil, porque aparecem, por exemplo, naquela resposta à investigação comercial que foi aberta pelos Estados Unidos, que trata de uma concorrência desleal que eles apontam contra nós aqui no Brasil. A gente tem a questão das Big Techs, que é respondida também pelo presidente Lula. Ele fala ali em determinado momento que é desonesto chamar a regulamentação de censura. Você não tem um olhar mais apurado, mais enfático a fazer esse enfrentamento desses crimes também no ambiente digital. Então, nega qualquer tipo de deslealdade, qualquer tipo de caça às bruxas e vai costurando isso. Ele faz uma defesa da Constituição brasileira lá de 1988, dizendo que foi promulgada após 2 décadas de muita luta na ditadura militar. E que o processo no Supremo ocorreu depois de meses de investigações que revelaram planos para que ele, Lula, fosse assassinado, o vice-presidente também e um ministro do Supremo Tribunal Federal, no caso, o ministro Alexandre de Moraes. Então, é porque Lula utiliza neste momento este palco que é o The New York Times, para mandar recados para Trump, para ter uma espécie de agenda, visto que a gente tem esse cenário de polarização nos Estados Unidos. É muito forte também, situações muito horrorosas mesmo que a gente teve da escalada de polarização por lá, com mortes de influenciadores e políticos, mais recentemente do lado republicanos, né, mais conservadores, digamos assim, mas semanas atrás o mesmo aconteceu com políticos democratas. Então é um clima de acirramento muito grande entre republicanos e democratas, um clima muito similar ao que a gente vive aqui no Brasil também, e Lula aproveita esse palco internacional para mandar esses recados a Donald Trump. São recados já conhecidos. Agora, o grande ponto é a gente pensar em um artigo
até extenso que é escrito logo depois do encerramento desse processo do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Então, é uma escolha muito pontual de falar à imprensa internacional, de responder a essas teses todas que são levantadas, principalmente no momento em que você tem uma articulação que já demonstrou ser muito forte do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro junto a articuladores da Casa Branca. Oi, gente, curta, compartilha, inscreva-se e fique atento aos próximos vídeos.